Fiéis, pode parecer, mais uma vez, mania de perseguição, mas não é. Presta atenção nisso aqui, porque, mais uma vez, o Hugo é utilizado ali para quem não gosta do Hugo, quem não gosta do Hugo no Corinthians, para aproveitar esse momento, para pisar no Hugo, né? Eu achei bonito, cara, porque o Marcos, né? Mesmo vendo a torcida do Palmeiras se aproveitando, as torcidas rivais se aproveitando ali para pisar no Hugo Souza, por uma suposta falha que não é nem unânime, inclusive pelo próprio Marcos, que ele vai falar aqui agora, é muito bom essa resposta do Marcos, né? É muito bom o Marcos se posicionar e calar esses. Que agora todo mundo virou goleiro, né? Já perceberam? Todo mundo virou goleiro agora. Todo mundo sabe que foi falha, que foi frangaço, que. Bora ver aqui um goleiro dos melhores falando sobre isso, vamos lá. Dois, na verdade. Que o Ronaldo também falou sobre isso. Então bora ver primeiro esse vídeo aqui, tá? Vamos lá. Passo de outros goleiros. Eu acho que aqui no Brasil, o Everton é melhor que ele, Ah, vai ser os absurdos agora que vai falar. Vamos lá. várias vezes convocado. Não jogava porque os outros dois eram melhores do que ele, o Alisson e o Ederson. Eu acho que hoje o Everton do Atlético é melhor que ele. Para mim, o Léo Jardim do Vasco hoje é Daqui a pouco o Muralha é melhor que ele. Presta atenção. Presta atenção. melhor que ele, embora não sejam goleiros perfeitos, não, também erram e tal, mas acho que o Gugu tá abaixo desses caras, na minha visão. Na minha visão. Me responda aqui rapidinho, pessoal. O porquê que Léo Jardim, o porquê que Everson, o porquê que o Everton é melhor hoje do que o Hugo Souza. Me digam aí, o porquê. O cara botou aqui, ó, Rossi na seleção já. Só faltava ele falar isso, né? O Rossi tem que estar na seleção, e não. Só faltava ele falar isso. E o Fabrício Bruno, é a mesma coisa. Existem zagueiros melhores do que ele no futebol. Olha, Cara, eu queria tanto. É porque eu não vou. Puta, velho. Vai me custar um tempo aqui. Achar. No tempo que o Fabrício Bruno jogava no Flamengo. Como era endeusado, como era tratado como uma unanimidade. Tinha que estar na seleção brasileira, porque tinha que estar. Não é porque era do Flamengo, não. É porque tinha que estar na seleção, porque ele era muito bom. Não. Aí, ó. o Tem outro Flamengo não trecho aqui. precisava do dinheiro da venda. Vendeu porque preferiu ficar com o outro. Detalhe que eu Aí ele vai ter aquele deboche, tipo assim. Pô, como é que a seleção não vê isso? Dois caras que foram dispensados do Flamengo, dispensados não, né? Que o Flamengo não quis mais, não fez questão de ficar com jogadores. Como é que a seleção ainda convoca esses caras? faz parte, é assim mesmo. E a mesma coisa o Hugo. E aí tem um detalhe que eu acho que é curioso. Os dois eram do Flamengo. O Flamengo não quis ficar com nenhum dos dois. Vendeu o Hugo, emprestou e depois vendeu para o Corinthians e vendeu o Fabrício para o Cruzeiro. O Flamengo não precisava do dinheiro da venda. Vendeu porque preferiu ficar com outros jogadores. Certo? Será que dois jogadores, que um clube brasileiro que tem que pagar multa rescisória, luvas, contrato, comissão para ter o jogador, abre mão dele? Será que a seleção que pode apenas apontar, eu quero você, quero você, quero você, não tem que fazer contrato, não tem que pagar a multa rescisória? Né? É só usar o jogador. Paga lá a parte do salário enquanto está a serviço da CBF. Será que esses jogadores que um clube abriu mão, faz sentido que eles sejam jogadores da seleção brasileira? Para jogar. Tá entendendo? É tipo assim. E bora ver que o Marcos falou sobre isso. Antes, o Ronaldo, tá? É tipo assim, só pra antes de continuar. Como é que pode, né? O Flamengo dispensou esses caras, como é que pode esses caras ainda terem chance de seleção brasileira? Se não estão no Flamengo. Se o Flamengo dispensou. Quem são esses caras para estarem na seleção brasileira se não estão mais no Flamengo? Se não são validados pelo Flamengo? Como se a base da seleção fosse jogadores do Flamengo. E nem é. O Flamengo ele funciona muito como um conjunto, né? Se for observar bem. A qual jogador indiscutivelmente do Flamengo tem que estar na seleção brasileira, por exemplo? Indiscutivelmente. Botou na seleção, vai jogar. Tem que ser convocado obrigatoriamente. Aí, ó, o Ronaldo colocou. A ESPN repostou uma fala do Ronaldo e ele repostou também aqui, ó. Quando tá todo mundo subindo no bloco, é complicado. Todo mundo ali, junto, principalmente do primeiro pau ali. O Hugo não falhou. Quando a defesa tá mal posicionada e a bola passa daquele jeito, o goleiro fica vendido. Pois é, ontem eu fiz um comentário leigo, porque se o Ronaldo está falando isso, e se o Marcos vai falar o que vai falar, quem sou eu? Quem sou eu para discordar desses caras, né? Então bora ver aqui, ó, o que o Marcos falou. Marcos, tá?
Pode dizer assim, pô, o Ronaldo Giovanelli é fácil, vai defender o Hugo, lógico. E o Marcos? O que o Marcos ganha com isso? Ele ganha hater dos palmeirenses, só isso, hate. O pessoal todo comentar sobre a estreia do Hugo Souza com a camisa da seleção brasileira. Falar pra vocês, meu amigo, seleção é barca. Eu falei pra vocês, pra goleiro é difícil. Que você pode ser o fodido do seu time, mano. Ter 300 jogos no Paulista, 500 no Brasileiro. Na seleção a gente chega lá como orelha seca. A gente não tem experiência nenhuma pra jogar com os caras lá de fora. Nem acho que o gol tenha sido falha do Hugo Souza. Acho que foi muito próximo ali, muito perto. Poderia ter sido um milagre que ele fez ali naquela defesa ali, se ele conseguisse ter tirado a bola. Talvez a decisão errada tenha não ter saído, porque ele é grande, né? Tenho certeza que se ele tivesse no time dele no Corinthians, ele sairia, porque lá no Corinthians ele tem muito mais confiança, né? Mas na seleção, mano, é uma estreia. A gente fica preocupado de não fazer coisa errada, ansioso, medo de errar, e é isso que acontece. Essa era a experiência que eu tinha, assim, na seleção. Eu acho que não pode queimar um jogador, assim, por um jogo, por uma estreia. Seleção, você precisa pelo menos uns 5 jogos ali para você começar a se acostumar com a responsabilidade de vestir a camisa da seleção. Então, só com sequência que você consegue demonstrar o seu trabalho. Então, julgar alguém por uma estreia é muito injusto. Pelo menos é isso que eu gostaria que fizesse comigo se eu fosse estrear pela seleção brasileira hoje. Então, vida que segue, vamos torcer para que ele tenha outras oportunidades aí para mostrar o trabalho dele. Tô vendo o pessoal. E aí, se ele tiver outras oportunidades, o pessoal vai morrer, velho. Vai morrer do coração. Vou mostrar para vocês aqui ontem que o Alisson também já frangou. Ele não falhou, ele frangou jogando pela seleção brasileira. Em um jogo de eliminatória. Ou foi Copa América, uma coisa assim. O cara só fez um cruzamento fraco, rasteiro, no primeiro pau assim, só pra segurar a bola. E ele colocou a bola para dentro do gol. E o Alisson é um baita de um goleiro. Alguém contesta aqui a qualidade do Alisson? O que é contestado do Alisson é a incapacidade dele defender pênaltis, a incapacidade dele fazer milagres, mas isso daí é uma coisa extra, né, que as pessoas cobram. Talvez ele não tenha nem obrigação, né, mas como goleiro de seleção, poderia ser ter esses extras, esses bônus aí. Pô, ele é muito bom goleiro, muito seguro, e ainda pega pênalti, e ainda é decisivo. O Hugo Souza é esse cara, que falhou ou não, ficou nessa indecisão aí das pessoas. Especialistas como o Marcos e o Ronaldo falaram que ele não falhou, mas a imprensa trata isso como falha, como frango, porque a gente sabe o porquê. Eu canso de falar aqui, porque ele veste a camisa do Corinthians. Se o Everton fosse do Corinthians e o Hugo Souza fosse do Palmeiras, se o Hugo Souza fosse do Palmeiras e o Léo Jardim fosse do Corinthians, o Léo Jardim já não era melhor do que o Hugo Souza. O Hugo Souza já era melhor que o Léo Jardim. Porque é decisivo, porque ele pega pênalti, por causa dos motivos que fazem hoje ele estar à frente desses goleiros. Mas pelo fato dele jogar no Corinthians, como o Ancelotti não tem isso, ele convoca o que ele acha que é melhor. Por que ele não convocou o Léo Jardim? Será que ele é burro? Será que a comissão técnica do Ancelotti não vê que eles são tão melhores que o Hugo Souza? Inteligente é comentarista de futebol. Esses caras são bons demais. Aí esse comentário aqui, ó. Como são as coisas, né? Marcelinho é ídolo do Timão e criticou o cara falando que ele não pode ir pra Copa. Mas, cara, opinião. Ele pode dar a opinião dele. Entendeu? Não tem problema. Não tem problema o cara dar opinião. Eu tô reclamando aqui de perseguição. O Marcelinho pode dar a opinião dele. Entendeu? Você pode dar sua opinião aí contrária totalmente à minha. O que eu reclamo muitas vezes é a perseguição. É a incoerência. Entendeu? Por que o Léo Jardim é melhor que o Hugo hoje? É um baita de um goleiro. Mas por que essa diferença é tão grande? Por que o Hugo não pode ir para a seleção, mas o Léo Jardim é melhor, tá na frente. O Everton, que tomou frango, praticamente todos os mundiais que o Palmeiras foi, tomou frangou. Pelo menos 3 vezes em mundiais. O Cássio começou a ser falado na seleção brasileira. O Cássio, quando estava no Corinthians, não servia a seleção. Quer dizer que ele era instável, inconstante. Por isso o Marcos é respeitado, cara, baita cara. Marca um grande ídolo, sou corintiano, mas você é um grande cara, como profissional, tem seu valor reconhecido por todos. Os flamenguistas adoram criticar o Hugo. Cara dozinha de cotovelo. É lógico, cara. É lógico. Os caras pisaram no Hugo. É tipo assim, ó. Como é que pode eu não querer mais você, eu que sou foda, o mais foda de todos, na minha cabeça.
jogar você no lixo e daqui a pouco você volta por cima, batendo de frente. Melhor até que o meu aqui, que o meu goleiro. Como é que pode? Não, isso não pode. Como é que pode esse cara ainda ir para a seleção brasileira? Como é que pode? Sabe aquela raivinha? Aí dá um microfone, o cara fala isso no... Onde vai, né? Aí começa a querer criar uma verdade que não existe. Mas com respeito, Marcão. Marcos é da hora, eu sou fã do Marcos. Vem-se embora, Hugo, aqui é Corinthians. O Hugo deve estar doido pra jogar, velho. Jogar logo. Sabe tirar logo esse... E com certeza ficou sem confiança, né? Depois desse último jogo, aí, principalmente depois das críticas, né? É o que eu te falei. Que eu falei pra vocês que te falei. Eu falei pra vocês. Que eu falo com você como se fosse uma pessoa só. Estão colocando, querendo colocar no mesmo balaio Hugo Souza com o Fabrício Bruno. Com o que o Fabrício Bruno fez. O Fabrício Bruno também, cara, não é porque também ele vacilou, que ele não presta, não. Eu tô falando assim, eu não acho que ele é isso tudo, né? Que foi pintado. Principalmente quando ele jogava no Flamengo, ele era do Bragantino, era o zagueiro normal do Bragantino. Foi pro Flamengo e virou gênio. Aí depois saiu do Flamengo e já não é mais nada. É assim, tá? Então querendo colocar a mesma proporção aqui, ó, das falhas do Fabrício Bruno, que foram gravíssimas, com um gol que o Hugo Souza tomou, que nem os caras que foram goleiros estão falando que foi falha. Por que estão fazendo isso? Para só para pensar um pouquinho, por que estão fazendo isso? Entendeu? E daqui a pouco até muda, né? O Hugo vai ser mais falado do que o Ciro, já está sendo. Mais falado do que o Fabrício Bruno. Tá, pessoal? Comenta a opinião de vocês sobre tudo isso aí. Deixa seu like se você curtiu o vídeo. Se inscreve aqui no canal. Aqui a gente está pelo Corinthians, beleza? Sempre. É nóis. Vai, Corinthians. É o próximo vídeo. Tamo junto.